que a Bíblia diz sobre sexo oral? Imagine por um momento que a Bíblia é um vasto jardim de sabedoria, onde cada flor e arbusto representam um ensinamento sobre a vida e a relação com Deus. No meio deste jardim encontramos o livro de Cantares, que utiliza uma rica metáfora de intimidade e amor. Neste contexto poético, o sexo oral, embora não seja mencionado explicitamente, está representado pelas imagens de fontes e cisternas que fluem. Esta linguagem simbólica poderia nos oferecer uma nova perspectiva sobre como entendemos e vivemos a sexualidade no âmbito do amor e do compromisso matrimonial. Acompanhe-nos para explorar estas metáforas e descobrir o que elas nos ensinam sobre a prática do sexo oral à luz da Palavra de Deus. Bem-vindos, queridos amigos. Hoje abordaremos um tema que suscita muitas perguntas e debates. O que a Bíblia diz sobre sexo oral? Neste vídeo, exploraremos o que as Escrituras nos ensinam sobre a sexualidade no casamento e como podemos aplicar esses princípios em nossas vidas. No contexto da história nas Sagradas Escrituras, encontramos relatos de práticas que, no contexto cultural e espiritual de seu tempo, foram permitidas por Deus, embora não sejam aplicáveis ou recomendáveis em nossos dias. Um exemplo disso é a poligamia, onde alguns homens de fé, como Eucana, o pai do profeta Samuel, tomaram mais de uma esposa. Este costume, embora tolerado por Deus em sua infinita sabedoria e paciência, não reflete o ideal divino para o casamento tal como foi estabelecido no princípio, quando Deus criou um único homem e uma única mulher unidos num pacto de amor exclusivo. Ao longo do tempo, Deus revelou a sua vontade de maneira mais plena, guiando o seu povo para um entendimento mais profundo do seu propósito para as relações humanas, especialmente no contexto matrimonial. O sexo oral é pecado? Para abordar a questão de se o sexo oral é pecado ou não, é fundamental primeiro esclarecer certos princípios bíblicos. A palavra de Deus nos ensina que quando agimos com uma consciência limpa e não nos sentimos reprovados diante do nosso próprio coração, estamos no caminho certo. Neste contexto, é importante considerar as necessidades e o bem-estar do cônjuge, neste caso, a esposa. Se ambos, em mútuo acordo e com amor genuíno, decidem participar em certas práticas dentro do casamento, não há pecado nisso. A chave reside no fato de que todas as ações dentro do casamento devem ser realizadas num espírito de respeito, amor e consideração mútua, buscando sempre o bem do outro e a glória de Deus na relação. No entanto, é crucial entender que se alguém tenta impor ou manipular o seu parceiro para participar em algo com o qual não está de acordo, exercendo pressão ou domínio sobre ele, está cometendo um grave erro. Este tipo de comportamento não só infringe o respeito e a confiança que devem existir numa relação, como também vai contra os princípios bíblicos de amor e respeito mútuo. Afirmam que a verdadeira intimidade em um relacionamento matrimonial deve ser baseada no consentimento livre e pleno de ambas as partes, sem coerção e manipulação. Forçar ou pressionar o parceiro a fazer algo que não deseja não só é prejudicial para a relação, mas também pode causar danos emocionais e espirituais. É fundamental que ambos os cônjuges se tratem com compreensão e respeito, garantindo que todas as decisões e ações na intimidade sejam fruto do acordo mútuo e do amor genuíno. Não só se está pecando contra o amor e o respeito que deve caracterizar a relação matrimonial, mas também se entristece o Espírito Santo, que habita em ambos os cônjuges. Ao agir desta maneira, viola-se o mandamento que diz: não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4:3. Forçar o parceiro vai contra o espírito de unidade e amor que Deus deseja para o casamento e fere profundamente a comunhão espiritual
que ambos devem cultivar sob a orientação do Espírito Santo. Provérbios 5, 15 e 20 não se refere especificamente ao sexo oral. Este trecho usa metáforas poéticas para encorajar a fidelidade conjugal e destacar a importância de desfrutar do amor e da intimidade dentro do casamento. As águas e fontes mencionadas são imagens simbólicas que representam a relação íntima e sexual que deve ser mantida exclusivamente entre marido e mulher. O trecho convida a beber da tua própria cisterna, mesma cisterna, e a alegrar-te com a mulher da tua juventude, o que enfatiza a ideia de encontrar satisfação e alegria na relação conjugal, em vez de buscar prazeres fora do casamento. As carícias e a recreação no amor da esposa sugerem um gozo mútuo e respeitoso da intimidade sexual, que é uma bênção dentro do casamento. A metáfora de cisterna, poço e fontes não se refere a uma prática sexual, mas à fidelidade, ao gozo mútuo e à exclusividade na relação conjugal. O foco está em preservar a santidade e a alegria dentro do casamento, em contraste com a infidelidade ou a busca de satisfação fora desta união. A Bíblia não aborda explicitamente o tema do sexo oral, pois não é um manual detalhado sobre as práticas sexuais permitidas ou proibidas dentro do casamento. No entanto, podemos encontrar passagens que, através de linguagem poética e simbólica, poderiam oferecer alguma perspectiva sobre este tema. Passagens que poderiam ser interpretadas a favor do sexo oral no casamento. Cantares 4:16, levanta-te norte, e vem, sul, sopra no meu jardim, música despreza-se da linguagem poética utilizada para descrever a intimidade sexual entre o marido e sua esposa. Alguns interpretam que o convite para comer de sua doce fruta poderia simbolizar o ato de desfrutar mutuamente do corpo do cônjuge, o que poderia incluir o sexo oral dentro do contexto do casamento. Cantares 7, do 7 ao 8. A tua estatura é semejante à la palmera y, tus pechos a los racimos. Eu diz, subiré a la palmera, as iré sus ramas. Deixa que tus pechos são como racimos de vide y o olor de tu boca como de manzanas. Estes versículos também são interpretados por alguns como uma alusão ao gozo y, a apreciação do corpo de la esposa por parte da esposa, por parte do esposo, empleando uma linguagem que pode ser percebido como erótico. E neste contexto, algumas interpretações sugerem que o texto poderia estar abarcando práticas sexuais específicas dentro do matrimônio, como é o sexo oral. Esta leitura se basa na ideia de que a linguagem poético e simbólico de los versículos celebra a intimidade y el placer mútuo en el marco del amor conjugal, promovendo-lo na visão de la sexualidade que é rica em expressão e apreço dentro de la relação matrimonial. Passagens que poderiam interpretar-se em contra do sexo oral. Efesios 5:3, pero fornicação e toda imundícia ou avarícia, nem a um se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Alguns poderiam interpretar este versículo como uma advertência contra qualquer acto sexual que seja considerado imundo, o que não reflete a santidade requerida de los crentes. 1 Coríntios 16, del 18 ao 20, ruid de la fornicação. Qualquer outro pecado que el hombre cometa está fora del cuerpo, mas é o que fornica contra su próprio cuerpo pecana. O ignorais que vuestro cuerpo es templo del Espírito Santo, é o qual está em vosotros, é o qual es de Deus, ipsi, que não sois vostros, porque comprados sois por preço glorificados. Pois há Deus em vosso corpo e em vosso espírito, os quais são de Deus. Embora esta passagem se concentre na fornicação,
Algumas pessoas poderiam aplicar o aviso a qualquer ato sexual que considerem inapropriado para um corpo que é templo do Espírito Santo. Nesta perspectiva, o sexo oral, se percebido como algo impróprio ou degradante, poderia ser incluído nesta categoria. A preocupação reside em garantir que todas as práticas sexuais, incluindo o sexo oral, sejam realizadas com respeito e dignidade, mantendo a santidade do corpo e a integridade do casamento de acordo com os princípios bíblicos. É importante lembrar que a interpretação destes passagens depende em grande parte das perspectivas e convicções individuais. A Bíblia ensina que as relações dentro do casamento devem ser baseadas no amor, no respeito mútuo e na santidade. Portanto, qualquer prática sexual entre cônjuges deve ser consensual, respeitosa e realizada com um espírito de amor e consideração mútua. É essencial que ambos os cônjuges se sintam confortáveis e valorizados em suas expressões de intimidade. No final, o que realmente importa é que estas ações não apenas fortaleçam a união entre os cônjuges, mas também glorifiquem a Deus. A sexualidade dentro do casamento deve ser uma manifestação de amor profundo e compromisso, refletindo os princípios bíblicos de respeito e devoção mútua. A Bíblia não aborda explicitamente o tema do sexo oral, já que não é um manual exaustivo sobre as práticas sexuais permitidas ou proibidas dentro do casamento. No entanto, certas passagens, através de sua linguagem poética e simbólica, podem proporcionar perspectivas que convidam à reflexão sobre este tema. Em vez de oferecer diretrizes concretas, as Escrituras usam metáforas e descrições para celebrar a intimidade e o prazer dentro do contexto do amor conjugal. Estas imagens podem nos ajudar a entender melhor como aplicar princípios bíblicos às práticas sexuais no âmbito do casamento, sempre dentro do respeito mútuo e do consentimento. O que diz a Bíblia? Os casais muitas vezes se perguntam: é pecado o sexo oral? Para encontrar respostas, o lugar mais adequado é a palavra de Deus. Em Hebreus 13:4, nos é dito: honroso seja em tudo o casamento e o leito sem mácula, mas aos fornicadores e adúlteros os julgará Deus. Este versículo deixa claro que o sexo, em todas as suas formas, está especificamente desenhado para a relação entre marido e mulher. Os casais não casados não devem participar em atividades sexuais pré-matrimoniais. Embora a Bíblia não detalhe explicitamente o que um marido e uma esposa podem fazer em sua relação sexual, existem alguns princípios que devem ser considerados. Consentimento mútuo. Em 1 Coríntios 7:5 nos é dito: não vos negueis um ao outro, a não ser por algum tempo de mútuo consentimento, para vos dedicardes à oração e voltardes a unir-vos, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. Incontinência. Este versículo enfatiza que toda atividade sexual dentro do casamento deve ser consensual e respeitosa, garantindo que ambos os cônjuges concordem. O adultério é pecado. A Bíblia é clara ao afirmar que qualquer forma de adultério é pecado, mesmo se ambas as partes dentro do casamento consentirem. 1 de Tessalonicenses 4, de 3-5, declara: pois a vontade de Deus é a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Este trecho também implica que práticas como a troca de casais ou a inclusão de outros na relação sexual são pecaminosas, vendo a pornografia como um pecado. Mateus 5:28 é explícito quanto ao desejo lascivo. Mas eu vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. A pornografia, seja vista sozinha ou em casal, é considerada pecado.
1 de João 2,16 acrescenta: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O sexo oral dentro do contexto do casamento não é mencionado diretamente na Bíblia como pecado nem como permissível. A Escritura não fornece diretrizes explícitas sobre essa prática específica, o que deixa espaço para interpretações baseadas em princípios bíblicos gerais sobre a sexualidade e o respeito mútuo ou matrimônio. Em vez de oferecer regras concretas, a Bíblia foca-se no amor, respeito e consentimento mútuo como guias para a intimidade conjugal. Portanto, os casais devem considerar estes princípios ao decidir sobre suas práticas sexuais, buscando sempre honrar a Deus e fortalecer sua relação. No entanto, ao aplicar os princípios bíblicos, pode-se concluir que qualquer prática sexual deve ser realizada com amor, respeito e de comum acordo. O que realmente importa é que os cônjuges mantenham a santidade e a honra em sua relação, evitando a luxúria, a imoralidade e qualquer forma de adultério. A motivação por trás de qualquer ato sexual deve ser o amor genuíno e a edificação mútua, buscando sempre glorificar a Deus no matrimônio. Aplicação prática. Quando tratamos a pergunta: é pecado o sexo oral? É essencial lembrar que Deus desenhou o sexo como uma bela expressão de amor entre cônjuges. Se em algum momento o sexo deixa de ser visto como uma bela expressão de amor por um dos cônjuges, é um sinal de que devem ser feitos ajustes na vida sexual do casal. Isto poderia indicar que as práticas sexuais atuais não são mutuamente benéficas e que é necessário buscar uma maior harmonia e compreensão. Embora a Bíblia não mencione especificamente o sexo oral e, portanto, não o classifique diretamente como pecado, a Escritura nos fornece princípios que podem nos ajudar a tomar decisões sábias. O sexo oral no contexto do casamento, amor e santidade. O sexo, em todas as suas formas, deve ser uma manifestação de amor que honra a Deus. Cada expressão de intimidade dentro do casamento deve refletir o respeito, a devoção e o compromisso mútuo entre os cônjuges. Neste contexto, o ato sexual deve ser uma celebração da união e do amor, alinhando-se com os princípios de santidade e pureza que a Bíblia promove. Ao praticar a sexualidade com um coração cheio de amor e em conformidade com os valores bíblicos, busca-se não apenas desfrutar de uma conexão profunda e significativa, mas também glorificar a Deus em cada aspecto da vida matrimonial. Hebreus 13:4 nos lembra que o casamento e o leito conjugal devem ser mantidos em santidade, sem mácula. Se o sexo oral é uma prática que fortalece o amor e a unidade entre os cônjuges e é realizado com respeito mútuo, pode ser considerado dentro do permitido. O sexo oral fora do casamento, fornicação e pureza sexual, qualquer atividade sexual fora do casamento, incluindo o sexo oral, é considerada pecado sob os princípios bíblicos de pureza sexual. 1 de Tessalonicenses 4:3-5 e Hebreus 13:4 enfatizam que as relações sexuais estão reservadas para o casamento. O sexo oral, como qualquer outra forma de relação sexual pré-marital, não cumpre com o design de Deus para a santidade e a honra dentro das relações. Considerações práticas. O sexo oral, conhecido como cunilíngua, quando praticado em mulheres. A felação, quando realizada em homens, é uma prática que não é mencionada diretamente nas Escrituras. No entanto, ao aplicar os princípios bíblicos, podemos abordar duas perguntas-chave. É o sexo oral um pecado se realizado antes do casamento? Sim. Segundo os princípios bíblicos de pureza e santidade, qualquer atividade sexual fora do casamento, incluindo o sexo oral, é considerada pecado.
É o sexo oral um pecado se realizado dentro do casamento? Não necessariamente. Se realizado num contexto de amor, respeito e consentimento mútuo, e se ambos os cônjuges se sentem confortáveis com a prática, não é considerado pecado. No entanto, é importante que cada casal avalie se esta prática é apropriada e edificante para a sua relação. A chave está em manter o respeito mútuo, o amor genuíno e a santidade dentro do casamento. Qualquer prática sexual deve estar em sintonia com estes valores fundamentais. Se uma prática não reflete o respeito, a consideração e o amor autêntico que devem caracterizar a relação conjugal, então é prudente reconsiderar. O objetivo é que cada expressão de intimidade fortaleça a união e glorifique a Deus, mantendo sempre a integridade e a pureza que o matrimônio exige. O propósito principal do sexo no casamento é unir os cônjuges e glorificar a Deus. Qualquer atividade sexual que cumpra com este propósito, promovendo a conexão emocional e espiritual entre os cônjuges e alinhando-se com os princípios de amor e respeito mútuo, pode ser considerado. Dentro do design divino, o sexo e sua expressão mais autêntica e amorosa atua como um meio para fortalecer a união matrimonial e refletir o amor de Deus na relação. Portanto, as práticas sexuais dentro do casamento devem sempre buscar este objetivo, honrando o plano divino e promovendo uma relação sólida e sagrada. A questão de se o sexo oral é pecado quando realizado antes ou fora do casamento torna-se relevante no contexto dos ensinamentos bíblicos sobre a pureza sexual. Embora a Bíblia não aborde especificamente o sexo oral, fornece princípios claros que se aplicam a qualquer atividade sexual. A Escritura ensina que a atividade sexual deve ser reservada para o casamento, como mencionado em Hebreus 13:4, que diz: honroso seja em tudo o casamento e o leito sem mácula. Mas aos fornicadores e adúlteros, Deus os julgará. Nesse sentido, qualquer forma de contato sexual fora do casamento, incluindo o sexo oral, é considerada contrária aos princípios bíblicos de pureza e santidade, fornicação e imoralidade sexual. Efésios 5:3 declara: mas fornicação e toda impureza ou avareza nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Este versículo nos chama a viver em pureza, evitando qualquer forma de imoralidade sexual. 1 de Coríntios 7:2 diz: mas, por causa das fornicações, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma tem o seu próprio marido. A fornicação, no contexto bíblico, refere-se a qualquer atividade sexual. Fora do casamento, isso inclui, por extensão, o sexo oral realizado antes do casamento. O sexo deve ser reservado para o casamento. Hebreus 13:4 afirma: honroso seja em todo o casamento e o leito sem mácula. Mas aos fornicadores e adúlteros, Deus os julgará. Este versículo estabelece que todas as práticas sexuais devem estar dentro do casamento. Qualquer forma de atividade sexual fora do casamento, incluindo o sexo oral, é considerada pecado. Aplicação prática. O argumento de que o sexo oral é uma forma de sexo seguro com menos riscos não muda o princípio bíblico fundamental da pureza sexual. A Bíblia é clara em afirmar que qualquer forma de atividade sexual fora do casamento é imoral e não deve ser praticada. A ideia de que o sexo oral não conta como sexo não é respaldada pelas ensinagens bíblicas. A Escritura considera toda a atividade sexual fora do casamento como fornicação. Em 1 Coríntios 6:18, somos instruídos a fugir da fornicação e em Hebreus 13:4, é reafirmado que o ato matrimonial deve ser mantido sem mácula. Portanto, qualquer atividade sexual, incluindo o sexo oral, realizada fora do âmbito do casamento,
está alinhada com os princípios bíblicos de imoralidade e desobediência às normas divinas sobre a pureza sexual. De acordo com os princípios bíblicos, o sexo oral, assim como qualquer outra forma de atividade sexual, é pecado se for realizado antes ou fora do casamento. A Bíblia ensina que o sexo deve ser reservado exclusivamente para o contexto do casamento, e qualquer prática sexual fora deste contexto não cumpre com o padrão de pureza que Deus estabeleceu para seus seguidores. Restrições claras. A Bíblia fornece princípios claros sobre a santidade e exclusividade dentro do casamento, e certas práticas sexuais estão claramente proibidas para proteger estes princípios. Entre estas restrições, encontram-se troca de casais e trios. A Bíblia proíbe qualquer forma de atividade sexual que envolva pessoas fora do casamento. Práticas como a troca de casais ou trios violam o princípio de exclusividade sexual que Deus estabelece para o casamento. Desejo por outras pessoas e pornografia. 1 de João 2,16 afirma: porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a vanglória da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Estas atitudes e práticas são contrárias ao chamado bíblico à pureza e santidade. Propósito destas restrições: estas restrições ajudam a preservar a santidade e exclusividade da relação matrimonial. A Bíblia ensina que o casamento é uma união sagrada entre um homem e uma mulher e que a sexualidade deve ser uma expressão de amor e compromisso dentro desta união. As práticas que envolvem outros, seja através da participação direta ou através do desejo por outras pessoas, minam este propósito e violam os princípios bíblicos de fidelidade e pureza. No contexto bíblico, a sexualidade é um dom sagrado que deve ser desfrutado dentro do âmbito do casamento, de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. A Bíblia não aborda explicitamente o tema do sexo oral, mas oferece princípios claros sobre a pureza e a exclusividade sexual. A atividade sexual deve ser reservada para a relação matrimonial e deve ser praticada com amor e respeito mútuo. Qualquer forma de atividade sexual fora do casamento, incluindo o sexo oral antes do casamento, é considerada imoral segundo as Escrituras. Dentro do casamento, o sexo oral pode ser uma expressão válida de amor e intimidade, desde que seja realizado com o consentimento mútuo e respeito entre os cônjuges. É crucial que nenhuma das partes se sinta forçada ou desconfortável com a prática. A chave está na comunicação aberta e em garantir que todas as ações sejam acordadas e desejadas por ambos os membros do casalão. A Bíblia enfatiza a importância da harmonia e do respeito dentro do casamento. E isso se estende a todas as formas de expressão sexual. Finalmente, é vital que os casais estejam cientes dos riscos associados ao sexo oral e tomem as precauções necessárias para proteger sua saúde. Embora possa ser uma prática aceitável dentro do casamento, não está isenta de riscos de transmissão de doenças. Portanto, a reflexão e a preparação adequadas são essenciais para garantir a segurança. Que todas as práticas sexuais sejam tanto biblicamente aprovadas quanto fisicamente seguras. A sabedoria e o cuidado na prática da sexualidade refletem um compromisso com os princípios divinos e com o bem-estar do casal. Agir com consideração e respeito mútuo na intimidade sexual não só honra a Deus, mas também fortalece e enriquece a relação conjugal. Seguir os princípios bíblicos neste âmbito faz com que a sexualidade seja uma expressão saudável e amorosa dentro do casamento, promovendo uma união profunda e harmoniosa que respeita tanto a santidade do design divino quanto o bem-estar emocional e espiritual de ambos os cônjuges. Te convido a orar comigo. Amado Deus, viemos diante de Ti com corações humildes
e agradecidos pelo dom da sexualidade que projetaste para ser uma expressão de amor e unidade no casamento. Pedimos que nos dê sabedoria para entender e viver de acordo com os teus princípios, protegendo a santidade da nossa relação e respeitando o compromisso que fizemos contigo e com nossos parceiros. Rogamos que nos ajudes a manter uma comunicação aberta e amorosa, onde cada um de nós possa expressar seus sentimentos e desejos sem medos. Que possamos viver em harmonia e respeito mútuo, garantindo que todas as nossas ações reflitam o amor e a pureza que desejas para nossas vidas. Finalmente, pedimos proteção para nossas vidas e saúde, que possamos tomar decisões sábias e responsáveis. Todas as nossas práticas nos guiam para que nosso relacionamento seja um testemunho do teu amor e graça e que possamos sempre buscar a tua orientação e bênção em cada aspecto da nossa vida juntos, em nome de Jesus. Amém. Agora, tenho uma pergunta para ti. Como tu lidas com as conversas sobre intimidade e práticas sexuais no teu relacionamento? Quais desafios enfrentaste e como os superaste? Compartilhar nossas experiências e estratégias pode ser uma fonte de apoio e crescimento pessoal. Encorajo-te a compartilhar os teus pensamentos. Se este conteúdo foi valioso para ti, peço que me apoies com a tua subscrição para que não percas nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por teres estado aqui até o fim. Até a próxima, e que a luz ilumine o teu caminho.